Olha aí para a pessoa que está do seu lado, vou fazer diferente hoje, vou começar já lhe dando o tema, que é para você saber do começo ao fim sobre o que a gente vai falar. Olhe para ela e diga assim, dê um voto de confiança. Diga, confie. Amém. Queria que você abrisse no Salmo 62. Salmo 62, versículos 1 e 2. E depois, se você que está com Bíblia de papel e já quer marcar o próximo, Mateus 16, 18. Salmo 62, versículos de 1 a 2. E Mateus 16, 18. Amém? Nós vamos ler esses dois textos, a gente vai orar e ficar na dependência do Senhor para Ele ministrar aquilo que está no nosso coração. Posso ler? Salmo 62, a partir do primeiro diz: a minha alma descansa somente em Deus. Diga, somente em Deus. Somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha da minha salvação. Vou pedir para você repetir isso aqui também. Deus é a rocha que me salva. Tá. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Amém? Eu vou ler de novo agora de forma mais rápida, você não precisa repetir. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18. Aleluia. Aleluia. Capítulo 16, versículo 18. Diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te render graças por esse tempo tão agradável que já tivemos aqui de louvor e de reconhecimento a ti. Obrigado, Pai, porque esse ambiente ele é todo voltado para ti. Nós estamos aqui por sua causa, a limpeza que foi feita foi por sua causa. Pai, a roupa que botamos, os desafios que enfrentamos e que vencemos para estar aqui foi por sua causa. Pai, e nós contamos com a ajuda do seu Espírito para que nesse tempo nós possamos coroar esse tempo de culto, Pai, recebendo de ti. Nós já tivemos a oportunidade de dar os nossos dízimos, as nossas ofertas, de dar o nosso louvor, Senhor, de dar nosso reconhecimento, e agora nessa proposta de aliança que dá e recebe, nós estamos abertos a receber a sua palavra. Pai, eu quero dizer que eu preciso da ajuda do seu Espírito. Eu preciso, Pai, do seu Espírito para que, assim como a Bíblia diz, a tua palavra hoje seja como uma espada, que ela não seja algo que fique na superfície, mas que ela penetre, que ela entre e faça divisão, traga iluminação, revele-se a nós nessa noite, porque é por sua causa, é para ti e para ti, Senhor, que nós estamos aqui em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus pela tua vida. Deus é bom, amém? Glória. Então, amados, essa palavra ela veio como um comando. De tempos em tempos, Deus ele vai se mover para trazer insights. Quantos estão familiarizados com essa palavra insights? É uma palavra americana, mas que está sendo muito usado ultimamente, tanto no ambiente das mídias sociais, né? Ou dos cursos de coaching, disso, daquilo, e nos divãs dos psicólogos. E para traduzir, insight é aquele momento, e falando disso dentro do contexto de Deus, amém? Lembra que eu falei que Deus tem trazido insights? Insights é aquele momento onde, com a ajuda de Deus, você consegue fazer uma leitura da sua vida, do seu ambiente, do que está acontecendo com você, e por causa dessa leitura você pode tomar
decisões que vão lhe colocar de novo no trilho, amém? Esse é o papel do Espírito Santo aqui, amados. Isso é parte componente da nossa vida com Deus, receber auxílio, receber ajuda, sabe? Ser direcionado. Você já pensou o que seria uma vida 100% direcionada por Deus? Seria uma vida acertando sempre. Quando eu e você erramos é porque nesse trilho de direcionamento, a gente ouve Deus, mas a gente ouve a nossa própria cabeça. A gente ouve Deus, mas a gente também ouve a nossa própria opinião. A gente sabe que a palavra de Deus é verdade, mas a gente acredita que a experiência negativa que a gente teve também é uma verdade forte. E eu não estou dizendo que a experiência negativa não é uma verdade, mas eu estou dizendo que nós precisamos aprender no ambiente da fé que a fé não nega que as coisas ruins acontecem, a fé vence. Amém, já venceu. A fé suplanta. Estar no ambiente da fé não é você dizer isso não acontece, aquilo não está acontecendo. Não, é não deixar que essas coisas tenham lugar de regência. Amém? Então, eu pedi para você começar dizendo, dê um voto de confiança, porque foi essa frase que veio para mim. E aí você já pode perguntar, o que é dê um voto de confiança tem a ver com esses dois textos que foram lidos? Primeiro eu pergunto, você percebeu, claro que foi muito rápido, se não percebeu também não tem problema, mas você percebeu o que é que esses dois textos têm em comum? O que é que tem tanto num como no outro? Vou ler de novo, aí você vai dizer. Salmo 62, versículos de 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Versículo 16, 18 vai dizer: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que tem em comum nos dois textos? Rocha, pedra. Só que não é uma rocha qualquer, nem uma pedra qualquer. É a rocha da nossa salvação. É a rocha da nossa confiança. É a rocha que nos mantém firmes, que inclusive o texto diz, jamais serei abalado. Só que eu gosto da revelação bíblica, quando o Espírito nos traz profundamente para os textos, porque tem coisas que estão escritas ali na frase, e por ser uma leitura conhecida, coisas que está no nosso dia a dia, eu digo, as palavras mesmo, não é nem o texto. Palavras conhecidas, frases que não tem palavra que você não usa no cotidiano, passa desapercebido. Mas que são coisas tão chave que ele diz aqui, a minha alma descansa somente. Percebe que isso passa desapercebido? Eu preciso explicar o que é somente. É no único lugar, no caso aqui, uma única pessoa. Então, a gente não vai encontrar descanso, amados, na comodidade da quantidade de dinheiro que tem na nossa conta. A maioria de nós, inconscientemente, pensa isso. Poxa, se eu tivesse um salário de 25 mil todo mês... Olha, eu devo um salário pequeno aqui, né? Eu estou sendo humilde, uma igreja na garagem, né? Eu não teria problema. Acredite, amados. Eu vou filosofar agora. Cachorro, para onde vai, leva as pulgas. Misericórdia, né? Pai, já está me chamando de cachorro. Não, eu estou só querendo lhe dizer que não é uma instância mudando fora que transforma você por dentro. Na verdade, a dinâmica da vida com Deus, e isso é uma chave poderosíssima, é que as coisas acontecem de dentro para fora. Sabe que uma das coisas que o diabo mais usa para nos acusar é sempre ficar mostrando que fora ainda não dá certo. Tem um monte de coisa que fora ainda não está certo. Tem um monte de coisa que ainda não está como a gente gostaria e que não está, inclusive, como a Bíblia diz, porque isso é um processo. A Bíblia diz que é de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé. Mas quando a Bíblia quer edificar a mim e a você para que a gente não só comece, mas conclua, não só comece, mas chegue ao final, ele enfatiza quem nós somos. Isso mesmo. Você está comigo? Sim. Quando Jesus estava para entrar de forma definitiva no seu ministério, e hoje eu estava ouvindo um pregador falando sobre outra coisa, essa mensagem que eu estava ouvindo era para mim, não era para a igreja, ele estava dizendo sobre os sacerdotes, a mensagem dele era sobre ser rei e sacerdote, só para você saber que não é o que eu vou falar aqui. Ele estava falando sobre ser rei e sacerdote, e ele disse que no contexto, porque o Antigo Testamento ele aponta para o Novo, né? No contexto do Antigo Testamento, o treinamento para ser um ministro de Deus era de 25 anos. Fora um período de residência, que eu estou usando essa palavra porque tem outra, de 5. Então você não entrava com menos de 30 anos no ministério.
Era 25 anos de treinamento com 5 de experiência, teste para você definitivamente entrar no ministério. Entrei nisso para quê? Para a gente saber que o que vai nos fazer entrar nas coisas e permanecer não é o tanto de coisa que a gente tem, porque com Jesus, com 12 anos, Jesus estava pronto. Você está comigo? Mas ele começou o ministério com 12 anos? Não. E quando ele foi definitivamente entrar no ministério, o cuidado de Deus foi trazer para ele um marco de identidade e não de currículo. Traduza, pastor. Ele disse que ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, como se fosse uma pomba. E Deus disse, esse é meu filho que já fez muita coisa. Esse é o homem que tem um alto currículo. Foi isso que ele disse? Não, ele disse, este é meu filho amado em quem me agrado. O que é que isso quer dizer? Que a principal coisa que vai nos preparar para não só começar, mas terminar, é ter a consciência da identidade de quem nós somos. Esse é meu filho, esse é meu filho, esse é meu filho, você é meu filho. Você está comigo? Amém. É entender quem nós somos. E aí, dê um voto de confiança, rocha, pedra. É só para eu e você termos esse insight de saber que a nossa base, amados, não é as coisas que estão acontecendo, não é aquilo que eu e você construímos. Na verdade, enquanto eu orava ali, o Espírito ele ministrava o meu coração. Você já parou para prestar atenção? Que mesmo que nós sejamos muito próximos, que a gente se goste, isso é uma verdade. Se a gente começar a diminuir a quantidade de vezes que a gente se vê, se a gente começar a diminuir a quantidade de vezes que a gente interage, a ponto disso ficar muito esporádico, muito distante, você não vai deixar de amar aquela pessoa, você não vai deixar de ter consideração por aquela pessoa, mas você vai deixar de interagir com ela, você vai deixar de ter aquela pessoa como um referencial de confiança, que você... Sabe aquela pessoa que você diz, quando você está planejando qualquer coisa, você diz, fulano e fulano já vou botar. Por quê? Porque você sabe que é alguém que está perto e que é um referencial de confiança. O que é que isso tem a ver com o que eu quero ministrar hoje, que o Espírito trouxe ao nosso coração? Amados, quanto mais distante, quanto mais esporádico é a nossa vida com Deus, menos a gente tem Ele como referencial de confiança. Mesmo a Bíblia dizendo que Ele é a nossa rocha. Mateus 7, 24 vai dizer que as adversidades dessa vida vêm tanto para quem é crente como para quem não é. E vieram os ventos, sopraram a chuva, bateram com ímpeto. Vieram os ventos, sopraram a chuva. E vieram a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela. Aí ele diz assim, grande foi a sua ruína. E a outra ele diz, e ela permaneceu de pé. O que ele diz, ela permaneceu de pé, a única diferença de uma para outra é onde ela está edificada. O que fragiliza a nossa vida, o que compromete a nossa continuidade, é que a gente se distancia do único lugar que a gente nunca devia distanciar, que é do envolvimento, da comunhão com Deus. Porque, amado, o mundo não para, as coisas estão acontecendo, o diabo não para. A Bíblia, o reino espiritual, sabe que os dons são irrevogáveis. Quem entende isso aqui? Aquilo que Deus planejou para você, Ele não desistiu porque a gente está fraquinho, não. Isso mesmo. O que Deus sonhou sobre nós, seja ministerialmente falando, profissionalmente falando, Ele não desistiu disso. Claro que eu falei dons no contexto mais do chamado, mas em todos os sentidos. É nós que olhamos para nós mesmos e é a distância que a gente está supostamente daquilo que já devia ter acontecido e a gente começa a questionar e dizer, será? Você está comigo? Então, assim, eu seria utópico, mentiroso e até se eu dissesse que de qualquer jeito vai dar certo. Não, amados, tem coisas que elas precisam funcionar pelo viés que a Bíblia diz. Amém? E quando nós consideramos coisas tão simples como, se é que eu posso chamar isso de simples, Deus é o que? El Shaddai. El Shaddai quer dizer alguém que pode algumas coisas. Pode todas as coisas. El Shaddai é todo poderoso, El Shaddai é mais que suficiente. El Shaddai é nutridor. Na raiz da palavra El Shaddai emite a imagem de uma mãe com muitos peitos que pode suprir, nutrir todos. Tudo isso. E falando sobre capacidade, falando sobre disposição, diz que ele é bom, que ele é galardoador, que ele está inclinado. Tudo isso é coisa ruim, né? Não, mas muitas vezes a nossa vida está tão que parece que a gente está em qualquer outro lugar, menos em contato com esse caráter, com essa natureza, com essa disposição, com esse amor, com esse favor. É verdade. Por quê? Porque tem uma coisinha
que conecta isso tudo que é verdade em Deus a isso tudo que é necessidade em nós. Aí nossa cabeça já começa a pensar, deve ser porque eu tenho que largar isso, deve ser porque eu tenho que largar aquilo, deve ser porque eu tenho que jejuar mais, deve ser porque eu tenho... É porque você temos que confiar. Amém. Confiar é outra palavra para crer. Amém. Crer não existe sem proximidade, sem relacionamento. É verdade. No ambiente da fé, crer não existe sem conhecer a verdade da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Não tem outra. Para mim e para você, o viés é o mesmo, o trilho é o mesmo, o caminho é o mesmo. Quando nós estamos avivados, é porque a palavra está nos tocando. É porque nós estamos dando acesso à palavra. Quando a gente está murcho, igual coentro no sol, aqui eu tenho que traduzir e dizer salsinha no sol, que não usa coentro aqui. Quando a gente está murcho, igual salsinha no sol, é porque a gente está dando mais ênfase às coisas naturais do que... E a mensagem que emite... Quando eu e você estamos... presta atenção. Tudo no ambiente do Espírito, amados, emite mensagens. Quando nós estamos aleluiados, quando a gente está encarando, uma mensagem de louvor a Deus é dispensada. Uma mensagem de reconhecimento, a ponto da atmosfera ser... Você já chegou num lugar e disse, poxa, coisa boa. Sim, glória a Deus. E também você já chegou e disse, nossa, parece que o cão sentou no meu ombro agora, vou ter que sair daqui. Porque são ambientes condicionados. Então eu entrei nisso para dizer, quando nós estamos aleluiados, voltados para a palavra, a gente está transmitindo uma mensagem de louvor, de adoração. Quando nós estamos com os olhos no natural, com a caneta na mão o tempo inteiro, para ver se não vai passar fome o mês que vem, se vende o almoço para comprar janta, a gente está emitindo uma mensagem... A gente está emitindo uma mensagem, mas de incredulidade. A gente está mandando louvor para o diabo. Seja aleluiado igual a Thalita. Qual é o título da mensagem? Já esqueceram que eu pedi para você dizer, irmão? Faz nem 10 minutos vocês esqueceram. Imagina as coisas do ano passado, né? Dê um voto de confiança. Esse voto de confiança é a mim? Não, a palavra. É ao Senhor, sobretudo. Por quê? Porque Ele é a rocha. Veja, mas se a gente está em cima de uma rocha e é a rocha que dá condição da gente ficar em pé, então a gente não está confiando nessa rocha. É verdade, eu estou pé fora dela. É isso. Porque lembra que o que eu disse, não é a posição física, não é o lugar, amados, que você está, não é o lugar que você frequenta. Eu sempre brinco, aprendi isso quando passou lá de Cabedelo. Se você passar um ano numa garagem, você não vai ser um carro. Ah, tô morando numa garagem agora. Então, às vezes as pessoas acham que elas vão se transformar por estarem num ambiente. Claro que o ambiente favorece nesse contexto, mas se nós não nos relacionarmos com fé, ou melhor, deixa eu melhorar essa frase. Se nós não nos relacionarmos com a palavra por meio da fé, crendo, a gente vai estar se enganando. Deixa eu ver a hora que eu preciso. Quero ser rápido. Então, veio no meu coração, né, esse insight para que a gente retorne de qualquer passo que a gente já tenha dado de incredulidade para esse lugar de confiança. Como é que a gente dá passos de incredulidade saindo do lugar de confiança? Olhando para o natural. Deixa eu lhe dar uma notícia que você não sabe ainda. No natural vai acontecer coisa que você não gostaria. No natural, os filhos das trevas têm acesso. A Bíblia fala em Efésios 2, o Espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Por isso, crente, a gente não pode deixar que o que formate a nossa vida seja o que está acontecendo lá fora. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo que lá é mentira. E é permitir que quem você é por dentro suplante o que está lá fora. Amém. Paulo disse, por isso não desanimamos, ainda que exteriormente estejamos nos corrompendo, e essa corrosão aí, essa corrupção aí, perdão, é falando sobre envelhecimento. Ele diz, nós estamos sendo renovados por dentro a cada dia. Com que base? Ele diz, não atentando para as coisas que se veem. Amém. Olha o paralelo. Na verdade, não é nem o paralelo, é o paradoxo. Olha o paradoxo. Desânimo é resultado de olhar para o que se vê. Fé é a certeza do que não se vê. Amém. Ele diz, quer andar sem
sem desânimo, ele diz, não atentando para as coisas que se veem. As coisas que se veem, amados, são transitórias. Vai mudar. São as coisas que não se veem que são eternas. Aleluia. Você consegue se alegrar sem ver? Sim. Eu e você, a gente não vai receber nada que antes a gente não tenha visto pela fé. Glória a Deus. Beijo pela fé. Então, começa a ativar seus olhos de fé. Amém. Mas vamos ficar no viés da palavra que é, dê um voto de confiança. Você acha que Deus espera o que de você? Aquilo que você acha que Ele espera, faça. Mas tenha certeza, a principal coisa é que você cresça em confiança. Amém. Deus não vai dividir a glória dele. Você sabe que eu não sou um pregador coordenador, sei lá qual é a palavra, filho de uma égua, eu não sou. Amém? Mas se tem uma coisa que a Bíblia diz, que Deus não divide a glória dele. Isso mesmo. Então, amados, você vê que um crente entende coisa errada. Me veio uma lembrança aqui. Crente entende coisa errada, até porque às vezes está escrito ali, você... tem gente, eu vou ser como Jacó. Jacó segurou o anjo, lutou com o anjo, e eu vou lutar com ele até receber minha bênção. Eu pergunto, quando foi que Jacó recebeu o que Deus deu para ele? Quando ele parou de lutar. Quando Deus fez com que ele não lutasse mais. Foi quando ele parou que ele disse, pronto, você vai deixar de ser essa figurinha que você tem sido para ser, vai deixar de enganador a príncipe, que era o significado dos nomes deles. Israel, príncipe de Deus, não é de qualquer coisa. Quando foi? Quando ele parou. Aí a doutrina se construiu em cima, então você tem que lutar até Deus lhe dar. E aí, se eu luto até Deus me dar, de quem é a glória? Minha. E pode inventar doutrina, mas essa permanece. Deus não dá a glória dele a ninguém. Isso mesmo. Glória a Deus. Na verdade, ele diz que nem divide quanto mais dá. É o que a Bíblia diz. Isso mesmo. Então, preste atenção. No lugar que nós estamos hoje, e eu não falo lugar geográfico, eu falo no contexto, né? Que alguns podem dizer, retrocedeu, fez isso, fez aquilo. Não, amados, a realidade coletiva, quando se trata de igreja, ela é construída pelas experiências individuais. Assim como o crescimento coletivo é responsabilidade da absorção da atitude individual de cada crente. Você está comigo? Então, assim, cada um usando a linguagem que tem, porque nós temos linguagens que são peculiares a nós, né? Eu vi, por exemplo, o Alexandre colocando umas coisas ali no grupo, né? E ele disse que quando ele percebeu que algumas coisas estavam, não sei como foi exatamente a palavra que ele usou, que parecia que estava acontecendo um monte de coisa ruim, desconexa, ele sabia, Deus está manifestando algo. Então, quando se fala isso, parece até que a pessoa está criando uma doutrina assim, não, Deus manda primeiro o ruim para depois mandar o bom, mas não é isso que ele quer dizer, nem que ele quis dizer, não é isso, é que dentro desse contexto, eu quero ler um texto para você entender e explica isso que ele falou. Hebreus capítulo 12, versículo 26. Aí, amados, eu entrei essa mensagem dizendo, entenda que essa palavra é para nós, ela é para mim. Então eu acredito que deve ser para mais pessoas. Eu tenho orado para que eu não seja um ouvinte casual da palavra. A palavra para quem é um ouvinte casual, e eu digo isso com todo cuidado, mas a palavra para quem é um ouvinte casual tem um peso de condenação. Sabe? E nem eu quero isso, nem você também. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 26. E a Maristela estava orando aqui, falando, e ela usou essa expressão de Deus está guiando. Ela usou a mesma palavra, inabaláveis. Lembra que você falou aqui? Olha aqui. 12, 26. Aquele cuja outra voz abalou a terra, agora promete ainda uma vez a remoção, não apenas... Não, perdão. Me perdi, vou começar de novo. Aquele cuja a voz outrora abalou a terra, agora promete. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indica a remoção daquilo que pode ser abalado, isso é, das coisas criadas, de forma que permaneça aquilo
não pode ser abalado, ou aquilo que é inabalável. Então, dentro daquilo que ele estava dizendo, amados, ficou uma mensagem muito clara ali. Na verdade, muitas das coisas que não têm ainda tido a cadência, a velocidade e até o cumprimento daquilo que Deus já está querendo há muito tempo, é porque a gente não está discernindo esse trabalho de abalar o abalável para estabelecer o inabalável. Tem coisas que a gente está tentando manter e Deus está tentando tirar. Tem pessoas. Coisa mais ruim. Ok. Que colocação estranha, mas igual. Uma coisa ruim que acontece nessa vida é perder pessoas, né, Roger? Não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Perder pessoas é muito complicado, principalmente no contexto da igreja. Mas, e não é o caso da brincadeira que eu fiz aqui com ele, mas tem coisas, amados, que a gente está tão acostumado com aquilo que a gente não quer se desvencilhar, mas é Deus abalando para tirar o que tem que ser tirado, para ficar o que tem que ser ficado. Eita, fisiolofia. Entenderam? É bíblico. É bíblico. Ele diz, ainda uma vez abalarei para estabelecer. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a não lutar contra Deus. Amém. Você veja, o rapaz que eu falei agora, Jacó queria lutar contra Deus. Eu não quero lutar contra Deus. Eu quero deixar que ele seja Senhor. E só existe abalos porque nós estamos lutando contra Deus. A gente está querendo manter coisas que Deus está querendo tirar. A gente não quer tirar coisas que Deus quer colocar. A gente não quer manter coisas que Deus quer que a gente mantenha. Você está comigo? Então, eu quero lhe dizer pelo Espírito, e acredite você ou não, eu já estou caminhando para terminar a mensagem, na verdade estou me treinando para isso. Eu quero lhe dizer que o que você está vendo agora nem é tudo e nem é como vai ficar. Amém? Você sabe que, Alexandre sabe disso melhor do que eu, construir é melhor do que reformar. Né? Construir é melhor do que reformar. Isso quer dizer o quê? Que a reforma dá mais trabalho, você tem que cobrir os móveis, é uma quebradeira. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais barato. Mas é bem mais descomplicado, bem mais complicado do que você começar do zero num ambiente onde está tudo preparado para aquilo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Coisas que nós temos vivido nesses dias tem a ver com o desconforto das reformas. Porque ninguém reforma um lugar para abandonar. Eita revelação. Eita glória. Você está comigo? Se olhar naturalmente, alguém vai reformar um lugar. Ou é para ela ficar ali ou é para ela vender. Mas no nosso caso aqui, a reforma é para que seja uma habitação. Para o morador ficar mais à vontade. Então eu quero ler com você Ageu. Agora pronto. Agora que você não vai encontrar mesmo, né? Ageu é o profeta menor. Vai ficar quase bem por ali, pelo meio da Bíblia. Aleluia. Ageu capítulo 1. Esses textos são conhecidíssimos, mas eles têm muito a ver com as coisas que Deus está tratando conosco, que nós já vamos encerrar daqui mais ou menos uns 3 horas. Misericórdia, né, irmão? Tô brincando. Posso ler, Santos? Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente ao profeta Ageu. Presta atenção na construção aqui. Deus começa falando e ele diz, as pessoas estão argumentando isso. Elas estão falando sobre a perspectiva delas. No contexto aqui era, não é tempo ainda não. Certo? Estão comigo? Só que Deus contra-argumenta e ele vai dizer assim,
Ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aí que bom de novo que a Maricela, pelo Espírito, enfatizou que quando ele diz haverá suprimento em minha casa, não está falando necessariamente do templo. E aqui ele faz separação, ele diz, a casa de vocês está assim, mas a minha casa está destruída. A minha casa pode ser uma casa física, a casa, Deus falando, a sua casa, você está investido nela, mas a minha casa, que é você, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É o desenho do sepulcro, é bonito por fora e por dentro fedor. Que dureza, né, irmão? Mas vamos para frente. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja onde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Será que isso acontece? Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Parece a história de um amigo que eu estou vendo ali atrás. Não recebia. Não é você não, é mais atrás. Recebia. De repente não tinha nada. Você recebe salário para colocar numa bolsa furada? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, repete, já tinha dito isso lá em cima, dizendo, vejam aonde os seus caminhos levaram. Subam para o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. E o que trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo. Lembre, amados, que nós estamos falando aqui sobre uma base, nós estamos na nova aliança. Aqui tudo que ele estava falando dentro de um contexto da antiga aliança. E nós estamos pegando aquilo que a Bíblia diz, a sombra. Nós estamos projetando. Estão entendendo ou não? Aí, o que eles trouxeram para a minha casa, eu dissipei. Quem é a casa que é o templo? No contexto literal mas trazendo para cá, ele está falando de nós. Eu dissipei com sopro. E por que fiz? Pergunta os seus exércitos. Porque o meu templo, diga assim, o meu templo, ou melhor, diga assim, templo de Deus. Porque o meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa sua própria casa. Não, desculpa, eu errei. Ele está explicando. Por causa do meu tempo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa. Ele diz, por que eu fiz isso, né? Porque eu dissipei aquilo que veio. Por que o que tem apresentado não tem sido... Aí ele diz, porque a minha casa continua destruída. Enquanto cada um se ocupa e trabalha na sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Já teve um tempo que você disse, puxa, não nasce. Ou será que só aconteceu comigo? Vou logo dizer isso para você não pensar que eu estou acusando. Poxa, parece que não vai acontecer. Parece que o céu fechou. E eu até semeei, já vem demais querendo dizer isso. Eu até quase como se estivesse botando uma culpa em Deus. Mas ele está dizendo assim, vocês plantaram muito e colheram pouco. Por causa de quê? Porque não é a atitude do semear separada. Essa mensagem é sobre voltar à simplicidade, amados, de crer em Deus, de colocar Ele no lugar dele, ou de nós irmos para o lugar. Porque Ele não sai do lugar dele. Você está comigo? Então, vamos assumir uma postura hoje de pessoas que já estão ouvindo a palavra há mais tempo, de pessoas que, em vez de ficar pipipi, procurando pelo em ovo e chifre em cabeça de cavalo, a gente vai olhar para o que aconteceu já e aconteceu fora do que a gente planejava, não com esse espírito de condenação. Ninguém me ama, ninguém me quer, a Bíblia funciona para todo mundo, mas comigo não. A gente vai olhar para as coisas com maturidade
e pedir ajuda de Deus, como é que eu administro isso? Porque, amados, Deus é tão bom que até nas coisas onde a autoria direta é dada ao diabo, ele ainda trabalha para que essas coisas concorram para o nosso bem. Amém. Glória a Deus. Então, a resposta só pode ser incredulidade, um coração ingrato, falta de reconhecimento e, sobretudo, incredulidade, né? Que eu vou traduzir a palavra por desconfiança, só para poder ficar no viés da mensagem, que dê um voto de confiança. Então, Romanos 8, 28, você nem precisa abrir, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo crente, sobretudo da comunidade Casa da Graça, precisa entender esse versículo, que aqui não está dizendo que Deus é o autor de todos os acontecimentos. Está dizendo isso? Sabemos que Deus faz todas as coisas. Não. Diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Glória a Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Quer chorar? Que seja diante do Senhor. Não fica... Agora pronto, eu vou dizer um versículo apócrifo. Não fica chorando leite derramado. Ah, mas passou... para! Que a vida é hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Desse jeito. Amém. Tá comigo, crente? Amém. Então vamos caminhar para o encerramento. Vamos continuar lendo Ageu. Nós lemos até... nós lemos o capítulo 1, não foi? Vamos para o capítulo 2. Por quê? Não é porque uma coisa está que ela é. Explique, pastor. Você está doente. Você é doente? Não. Você está cansado. Você é cansado? Não. Às vezes a coisa é um estado. É uma condição. É uma consequência. Você está quebrado? Talvez. Mas você é quebrado? Não. Amém. Isso mesmo. Então diga assim, as coisas mudam. As coisas mudam. E em Deus mudam rapidamente. Deus muda rapidamente. Amém. Eu creio. Aleluia. Ah, mas Deus já falou tanto tempo, pastor. Inclusive, naquele tempo ele já disse que muda rapidamente. Então, quebrou Deus de novo. Deus errou de novo. Só pode ter sido. Então, o que aconteceu? Nós saímos de um lugar que quebra a interação, que faz com que as coisas se manifestem. Esse lugar é o quê? Confiança, fé, que atribui louvor, glória, adoração. Não tem como Deus não se manifestar num lugar onde a natureza dele é atraída. É verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ageu capítulo 2, versículos de 6 a 9 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de 7 anos, dentro de 12 anos, cadê os irmãos? Não estão com a Bíblia aberta não, sai deles. Então lá vai eu, assim mesmo, sozinho. Assim diz o Senhor, dentro de pouco tempo, Amém. pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente, o que precisar. Farei tremer todas as nações. As coisas trarão... Que as coisas? As quais trarão para cá os seus tesouros. Amém. Aleluia. Quantos estão prontos para receber os tesouros das nações? Amém. Sabe como começa? Confiando. Amém. Glória a Deus. Desse jeito. Trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo. Diga assim, este templo. Eu sou o templo. Aleluia. E encherei este templo. Quem crê, receba. Amém. Agora só tem que me achar aqui. Este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. E a glória desse novo templo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Você está comigo? Então, um insight, a leitura desse tempo. Você não está num processo de morte, não. Você está só num processo de abalar o que é abalável. Amém. Para se estabelecer o que é inabalável. Amém.
Tem algo nesse processo que é inegociável, amados. Depende da nossa paz. Lembra? Somente na rocha da nossa salvação a minha alma descansa. Ah, tô louco para ir para Floripa descansar. Aí chega lá e fala, meu Deus, eu passei no cartão, não sei o que, como é que vai ser. E agora? Fique de pé e cuide para não tampar a câmera ali. Que eu vou ler os 2 últimos versículos para a gente encerrar. Deus falou com você? Ainda está falando comigo, não sei com você. Isaías 26, nós vamos ler 2 textos em Isaías. Então, se você quiser abrir, é lá, ou então você só ouça. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você. O que você entende por conservar? Manter. Conservar não é apenas manter, mas manter em condições. Se a gente falar de comida, por exemplo, mantém vivo, em condição de ser usado. Mas aqui eu quero ler Isaías 26, 3, para pegar essa palavra conservar. E diz assim, ó, tu, Senhor, não é tu salário, tu conta cheia, tu, não, tu, Senhor, não tem outro lugar. Amém. Diga, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Diga também, não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa. Não tem outro valor. Não tem outro valor. Então parar de bater cabeça. Glória! Aleluia! Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confia. Amém. Confia. Dê um voto de confiança. Amado, a gente dá voto de confiança para quem não merece confiança nenhuma. E a gente deixa de confiar numa pessoa que nunca falhou. Que doideira. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente. E agora a ligação com os textos que nós lemos falando sobre rocha, ele diz, porque o Senhor Deus é a minha rocha eterna. Está comigo? Último texto. E eu gosto porque ele começa dizendo, diz o Senhor, o soberano santo de Israel. Não é Lucimário. Isaías capítulo 30, versículo 15. Diz o Senhor, o soberano de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Lembrando que arrependimento é uma palavra que não só conota o retorno e o conserto de algo, mas sobretudo uma mudança de crença, uma mudança de mentalidade. Ele diz o Senhor, soberano, santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está a sua força. Amém. Engraçado, está exatamente onde a gente achava que não. Está comigo? Em converter-des, em arrepender-des e em descansar está a sua salvação. E na confiança está a sua força. Por que a gente se sente, hoje eu acordei como se não tivesse força nenhuma? Porque quem produz força para nós é confiar. Insight, cair em si, é o que aconteceu com o filho pródigo. Pô, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Então vou para lá para ver se ele me recebe como empregado. E se ele me receber, estou no lucro. E estaria mesmo, considerando a situação. Mas isso, quando ele chegou lá, ele recebeu a dignidade de filho. E a gente pode contextualizar e dizer, poxa, parece muitas vezes que os ímpios estão melhor do que nós. Mas é porque a gente saiu da casa do pai. Em descansar. Essa mensagem foi isso. Trazer um insight para a gente saber. A nossa vida é composta de muitas coisas. Não existe só uma coisa. Mas é por isso que existe uma doutrina sobre prioridade. Porque Deus não disse para você se isolar numa igreja. Ele disse para você categorizar a importância das coisas. Amém. Glória a Deus. Amém.